hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A solidão, uma palavra que, para muitos, evoca um vazio, um deserto de conexões, um eco de ausência. Somos ensinados a buscar a companhia, a preencher cada espaço com vozes, risadas, a constante confirmação de que não estamos sós. Mas e se essa busca incessante pela presença externa nos cega para uma verdade mais profunda? E se o silêncio, a quietude, a aparente desolação do ser só, for na verdade o terreno fértil onde a verdadeira sabedoria germina? Precisamos ousar olhar para a solidão não como uma punição, mas como um convite para um diálogo íntimo, não com o mundo exterior, mas com o universo interior que reside em cada um de nós. Este convite, muitas vezes temido, é o portal para uma compreensão que nenhuma multidão jamais poderá oferecer. O que você realmente sente quando o barulho do mundo se cala? A sociedade nos empurra para o rebanho, para a conformidade. Somos incentivados a nos diluir na massa, a encontrar validação no olhar alheio. Mas há uma voz antiga, uma sabedoria que ecoa através dos séculos, que nos sussurra o contrário. Nietzsche nos disse: torna-te quem és. E como podemos nos tornar quem realmente somos se estamos constantemente distraídos, moldados pelas expectativas dos outros, fugindo do confronto conosco mesmos? A solidão, nesse sentido, não é um problema a ser resolvido, mas uma ferramenta a ser empunhada. É o crisol onde as ilusões sociais se desfazem, onde as máscaras caem e o verdadeiro cerne do nosso ser pode finalmente emergir. Neste espaço de silêncio, somos forçados a encarar aquilo que normalmente evitamos. Nossas inseguranças mais profundas, nossos medos mais sombrios, mas também nossas mais sublimes aspirações. É um laboratório da alma, um santuário onde a autenticidade não é uma escolha, mas uma necessidade. A promessa aqui não é de fuga, mas de um mergulho corajoso. Um mergulho nas profundezas da sua própria consciência, desvendando verdades incômodas, sim, mas que são, em última análise, as mais essenciais para a construção de uma vida com propósito e significado genuíno. Vamos juntos redefinir o que significa estar só e descobrir que na ausência de ruído externo reside a mais alta forma de clareza. A maior parte do que acreditamos ser verdade, os valores que defendemos, as opiniões que expressamos, muitas vezes são ecos de um coro social. Crescemos imersos em um oceano de influências, família, amigos, mídia, cultura. A solidão, ao nos retirar desse fluxo constante, nos força a um exercício de desconstrução. Ela nos pergunta: de quem é essa crença? De onde veio esse valor? Isso é realmente meu ou apenas um reflexo daqueles ao meu redor? O conforto da ilusão coletiva é sedutor, mas é na ausência desse conforto que começamos a ver o esqueleto da realidade. Nosso cérebro adora padrões, atalhos, certezas. Ele se apega às interações sociais, às distrações diárias, como âncoras que nos impedem de navegar em águas desconhecidas. Quando a solidão quebra esses padrões, quando o feedback social cessa, a mente é compelida a buscar novas conexões, a questionar o que antes era assento sem reflexão, sem um espelho social para nos validar ou criticar. Somos confrontados com nossos próprios vieses, nossas próprias distorções. O que resta quando o rebanho se dispersa? O que permanece quando a plateia se retira? Essa é a clareza que a solidão pode oferecer. É crucial distinguir estar só de sentir-se solitário. A primeira é uma condição escolhida, um espaço para o autoconhecimento. A segunda é uma dor, um sentimento de abandono, que a sabedoria pode aliviar, mas que não deve ser confundida com o caminho para o discernimento. A verdadeira sabedoria não nasce do sofrimento infligido, mas da clareza que emerge quando o ruído se dissipa. Ela nos permite entender nossas motivações mais íntimas, nossos medos ocultos e nossas aspirações autênticas. A solidão produtiva nos ensina a discernir o que é genuíno do que é apenas uma performance para os outros. Como você tem lidado com o silêncio? Você o teme, fugindo dele a qualquer custo, ou o abraça como um mestre silencioso? Compartilhe sua experiência. Como a solidão tem sido, para você, uma ferramenta de autodescoberta? Inscreva-se para continuar desvendando as camadas mais profundas da sua própria existência. Carl Jung nos falou sobre a sombra, essa parte de nós que reprimimos, que evitamos olhar, e que, por isso mesmo, projetamos nos outros. Na agitação social, é fácil culpar o mundo, os outros, por nossos próprios defeitos e frustrações. A solidão, no entanto, é um espelho implacável. Ela nos devolve a imagem daquilo que tentamos esconder. Não há para onde fugir quando o único presente é você mesmo. Esse confronto com o eu sombrio
vazio pode ser desconfortável, até mesmo assustador, mas é nesse mergulho que reside a chave para a integridade e para a totalidade. É na aceitação e integração dessas partes indesejadas que encontramos uma força e uma autenticidade antes desconhecidas. Pensemos em figuras como Emily Dickinson, que viveu grande parte de sua vida em reclusão, mas cujos poemas ecoam com uma profundidade e originalidade que desafia o tempo. Ou um Schopenhauer, que encontrou na introspecção solitária a base para suas sombrias, mas perspicazes, reflexões sobre a natureza da existência e do sofrimento. A ausência de validação externa, a falta de aplausos da multidão, permitiu que suas vozes interiores falassem sem filtros, sem concessões. A solidão não os aprisionou, ela os libertou para criar, para pensar de forma radical, para ousar ser quem eram, longe das correntes da opinião alheia. Por que, então, tememos tanto a solidão? Talvez o medo não seja do silêncio em si, mas do que ele pode revelar. O tédio, a fragilidade de uma identidade construída sobre aparências, a incapacidade de simplesmente estar em nossa própria companhia. A solidão escolhida é uma prática, um músculo a ser exercitado para o crescimento. Ela nos ensina a navegar em nosso próprio oceano interior, a encontrar bússolas dentro de nós mesmos. Em vez de depender de mapas desenhados por outros, comece a observar seus pensamentos sem julgamento quando estiver só. Anote os padrões que se repetem, as reações automáticas, as crenças que emergem. Pergunte-se, de onde vêm esses pensamentos? Eles me servem ou me aprisionam? Transforme esses momentos de solidão em um laboratório para o autoconhecimento. Qual aspecto do seu eu não examinado a solidão já te forçou a encarar? Compartilhe nos comentários, se este mergulho te ressoa. Inscreva-se para mais reflexões profundas. Vivemos em um paradoxo. A liberdade de criar nosso próprio sentido em um universo que, à primeira vista, parece indiferente à nossa existência. Essa liberdade, proclamada pelos existencialistas, pode ser avassaladora. Na agitação social, podemos nos esconder atrás de papéis, de rótulos, de interações que nos dão a ilusão de um propósito pré-definido. Mas a solidão nos confronta com essa verdade nua e crua. Ela nos despoja das muletas sociais e nos deixa diante da vasta tela em branco de nossas vidas, com a responsabilidade e a liberdade de pintar nosso próprio quadro. Sartre nos disse que estamos condenados a ser livres. A solidão amplifica essa condenação, transformando em um chamado à ação. Não há mais desculpas. Não há mais para onde desviar o olhar. É no silêncio que a pergunta fundamental ressoa. O que eu escolho valorizar? O que eu escolho tornar significativo? Albert Camus falou sobre o absurdo, essa dissonância entre nosso anseio por sentido e o silêncio irracional do mundo. A solidão nos permite abraçar esse absurdo, não com desespero, mas com uma revolta criativa. É na aceitação da nossa finitude e da ausência de um destino cósmico que encontramos a força para forjar nosso próprio propósito, um propósito que, mesmo agridoce, é genuinamente nosso. Muitas vezes, a busca incessante por conexões sociais é uma fuga da angústia existencial, uma tentativa de abafar o eco da nossa própria liberdade e responsabilidade. A felicidade constante, essa miragem tão almejada, pode nos afastar da honestidade mais profunda. A solidão, ao nos permitir encarar essa angústia, abre caminho para um propósito autêntico. Um propósito que não depende da validação externa, que não se desmorona com a ausência de aplausos. Ele emerge de dentro, forte e resiliente. Como você tem construído seu próprio sentido em meio à incerteza? Em sua solidão, liste os valores que realmente importam para você. Suas ações diárias refletem esses valores? A solidão é um teste de integridade. Se este mergulho te inspira, dê um like e inscreva-se para continuar desvendando as profundezas da sua jornada filosófica. Vivemos em uma era de ruído constante, onde o pensamento de manada se espalha como um vírus. A pressão para concordar, para seguir a corrente, é avassaladora, especialmente no turbilhão das interações sociais e da mídia digital. A solidão emerge como o antídoto mais poderoso contra essa epidemia intelectual. Ela nos oferece o espaço sagrado para respirar, para pensar por nós mesmos, para cultivar um jardim de ideias genuinamente independentes e críticas. É na quietude que a voz da razão pode ser ouvida, livre das dissonâncias da conformidade. Imagine Sócrates, não em praça pública, mas em um retiro silencioso. O método socrático, em sua essência, é um diálogo interno. A solidão nos convida a esse diálogo rigoroso. Questionamos a nós mesmos. Por que acredito nisso? Quais são as premissas por trás da minha opinião? Essa crença resiste ao escrutínio interno? A dúvida, quando abraçada em solidão, não é um sinal de fraqueza, mas a ferramenta mais afiada para desmantelar falsidades e construir um alicerce sólido de entendimento. Há uma vasta diferença entre estar apenas informado e ser verdadeiramente sábio. A enxurrada de informações, as interações superficiais online, podem nos dar a ilusão de conhecimento, mas raramente
realmente levam à sabedoria. A sabedoria exige processamento profundo, síntese, a calma para conectar os pontos de forma significativa. A solidão proporciona esse tempo e esse espaço. Ela nos permite digerir o que aprendemos, formar nossas próprias convicções bem fundamentadas, e não apenas repetir o que ouvimos. Dedique um tempo, mesmo que breve, a cada dia para a reflexão silenciosa, longe de qualquer dispositivo. Não se trata de esvaziar a mente, mas de observá-la, de analisar seus pensamentos e emoções com um olhar crítico e distanciado. Qual a sua maior dificuldade em pensar criticamente de forma independente? Compartilhe suas lutas nos comentários. Inscreva-se para fortalecer seu arsenal intelectual e sua capacidade de navegar pelo mundo com clareza. Vivemos imersos na ilusão de que a felicidade se encontra na acumulação, mais bens, mais relacionamentos, mais experiências. Somos bombardeados com a mensagem de que mais é sinônimo de melhor. A solidão, ao nos afastar desse frenesi externo, nos presenteia com uma perspectiva renovadora. Ela nos mostra que a verdadeira fonte de contentamento não reside naquilo que possuímos ou no quanto somos aprovados, mas na autossuficiência e no desapego. Ao retirar o foco do que está fora, voltamos o olhar para dentro, para os recursos internos que sempre estiveram ali, esperando para serem descobertos. Os estoicos nos ensinaram a dicotomia do controle, a sabedoria de distinguir entre o que podemos mudar e o que não podemos. Na solidão, essa lição se torna palpável. Aprendemos a focar nossa energia naquilo que está sob nosso domínio, nossas reações, nossos julgamentos, nossas ações, e a aceitar com serenidade o que escapa ao nosso controle. O desapego das expectativas externas, da necessidade constante de validação alheia, é um poderoso antídoto contra a ansiedade que nos consome nas interações sociais. A solidão nos liberta dessa dependência. A cultura do estar sempre conectado fragmentou nossa atenção e diminuiu nossa capacidade de apreciar o momento presente, o essencial. A solidão funciona como um detox, um respiro necessário nesse mar de notificações e estímulos constantes. Ela nos permite redescobrir a beleza nas coisas simples, um raio de sol, o silêncio da manhã, a profundidade de uma conexão genuína quando ela, raramente, se apresenta. A ausência do supérfluo abre espaço para o que realmente nutre a alma. Em seus momentos de solidão, faça um inventário. Liste 5 coisas, conceitos, pessoas, hábitos que são verdadeiramente essenciais para a sua vida e explique por quê. Reflita sobre o que pode ser descartado, o que é apenas ruído, o que você descobriu que é verdadeiramente essencial em sua vida através da solidão. Compartilhe suas descobertas. Se este conteúdo te fez refletir, inscreva-se e ative as notificações para continuar fortalecendo sua autonomia interior. Chegamos ao fim desta jornada, mas é um fim que se abre para infinitos começos. Recapitulamos como a solidão, longe de ser um estado de carência ou um sinal de fracasso, é, na verdade, um poderoso laboratório da alma. É o espaço onde desconstruímos as ilusões coletivas que nos aprisionam, onde ousamos confrontar as sombras que habitam nosso interior, onde ativamente forjamos o sentido de nossas vidas e onde cultivamos um pensamento verdadeiramente independente e crítico. A solidão não é um vazio a ser temido, mas um campo fértil a ser cultivado. Carl Jung nos guiou através da ideia da jornada do herói interior. A solidão, em sua essência, é esse chamado à aventura, é o convite para adentrar os reinos do inconsciente, um território muitas vezes inexplorado, mas onde residem os tesouros mais valiosos, a automaestria e a sabedoria genuína. A travessia pelo deserto interior pode parecer árdua, mas é nela que encontramos o oásis da verdade sobre nós mesmos. A sabedoria que emana da solidão não é um destino final a ser alcançado, mas um músculo que precisa ser exercitado continuamente. É um convite para abraçar o silêncio, não como um inimigo a ser evitado, mas como um mestre exigente, cujas lições, embora por vezes desconfortáveis, são imensamente recompensadoras. Que a sua relação com a solidão se transforme, que ela deixe de ser um fardo, um sinal de isolamento, e se torne uma ferramenta poderosa em sua busca por autoconhecimento e clareza. Que o silêncio, que muitas vezes tememos, não seja mais percebido como um vazio, mas como um convite para ouvir a voz mais profunda e sábia que reside dentro de você. Uma voz que fala a linguagem da verdade inabalável. Compartilhe conosco como você tem utilizado a solidão em sua própria jornada, como ela tem sido uma aliada na construção de sua sabedoria. Inscreva-se em nosso canal para continuar explorando as profundezas da filosofia e da existência humana. Que a jornada interior seja sempre o seu guia.